Oi, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre. Esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é, de forma simples e bíblica, falarmos acerca de algumas questões, de coisas que vivenciamos, realidades que estão presentes no nosso século, e olhar para a Bíblia, as Escrituras, e procurar entender o que significam tais coisas e qual que é o respaldo bíblico que nós temos para todas essas questões, na qual nós trataremos nos vídeos. Eu fiz um primeiro vídeo já falando acerca do Espírito Santo. Se você não assistiu, peço que você, se quiser, assim assista. Este canal também ele é aberto para pessoas cristãs protestantes, católicos, espíritas, pessoas que fazem parte de algum segmento religioso ou uma comunidade de fé, ou até mesmo você que não tem nenhuma religião, você que é ateu, não crê na existência de Deus, mas que tem curiosidade em entender algumas questões bíblicas, algumas coisas que estão registradas aqui, este canal tem esse intuito. E nesse vídeo, o que eu quero falar com todos vocês é um assunto que é bem complicado nos dias de hoje, justamente pelo fator de que tem sido algo que cada vez menos tem sido falado. As pessoas cada vez menos têm citado esse tipo de assunto, mas eu quero falar com todos vocês neste vídeo sobre pecado. Afinal de contas, o que é pecado? Ele trouxe alguma consequência para a minha vida? É uma realidade que eu vivo? Então é isso que nós vamos discutir particularmente nesse vídeo. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Nesta primeira parte, eu vou estar falando a vocês o que é o pecado e o que o pecado ocasionou à luz da Bíblia. E no segundo vídeo, que eu postarei muito em breve, eu quero falar sobre o remédio para o pecado ou a solução para o pecado. Tudo bem? Então, para dar início, quero contar uma história, uma ilustração, pequena ilustração para você que está assistindo. Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. E a mentira se dirigiu à verdade e disse: Bom dia, verdade. A verdade, por sua vez, olhou para o céu, analisou para realmente ver se era um bom dia. Depois de ver que era um bom dia, foi lá e respondeu: Bom dia, mentira. A mentira continuou o diálogo e disse: Está um dia lindo. Mais uma vez a verdade foi conferir e realmente estava um dia lindo. A mentira, então, convida a verdade para tomarem banho num lago. A verdade, por sua vez, entra na água junto com a mentira. Ambas tiram as suas roupas e entram na água. Assim que a verdade entra na água, a mentira, por sua vez, sai correndo de dentro da água, pega as roupas da verdade e se veste com ela. E sai pelas ruas a caminhar. A verdade, por sua vez, não quis vestir a roupa da mentira e preferiu sair nas ruas, sabendo que não tinha nada a esconder. Daí vem a grande fala. As pessoas preferiram a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. O que eu quero trazer com essa ilustração e pequena história a todos vocês? O assunto que nós vamos abordar aqui é uma verdade que eu posso dizer com todas as palavras, nua e crua. E por ser uma verdade nua e crua, talvez fira um pouco as nossas vidas, porque afinal de contas, nenhum de nós gostamos de ouvir que estamos errados, que cometemos algum tipo de delito, e nenhum de nós gostamos de reconhecer que temos algum defeito ou alguma falha além do nosso exterior, além da nossa aparência. Enfim, por falarmos de pecado, iremos falar de coisas que talvez vai confrontar com a sua vida, mas que todos que estamos aqui possamos ter a humildade
de entender que somos falhos e vamos entender um pouco melhor acerca do pecado. Então vamos lá. Quando nós falamos de pecado, nesse vídeo eu quero falar quando o pecado entrou na história humana. E se você tiver Bíblia aí, eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro, em Gênesis. Vamos lá. Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis quando que o pecado ele entra na história humana e de que forma que ele entra. Gênesis capítulo de número 2. Se você não tem Bíblia na sua casa, por não ter o costume de ler ou por talvez não ser nenhuma pessoa de religião, sugiro a você que baixe um aplicativo de Bíblia online para que você possa acompanhar, de acordo com a Bíblia que você baixou, os textos, ok? Gênesis capítulo de número 2. Nós iremos ler aqui deixa eu só encontrar. Gênesis capítulo de número 2, a partir do verso 15. Diz bem assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta palavra que está registrada aqui está falando acerca da criação. A Bíblia apresenta que a criação do homem, do universo, de todos os seres viventes, deu-se a partir da sua palavra em ação. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus forma o homem do pó da terra e depois ele faz uma mulher para esse homem e Deus coloca esse homem dentro de um jardim chamado Jardim do Éden. E esse homem ele tinha um dever. Ele deveria lavrar e guardar o jardim. E Deus dá uma ordem a ele, que ele poderia comer de todas as árvores que ali estavam, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive, me perguntando, é uma pergunta que talvez você tenha também: se Deus sabia que o homem ia cometer um erro, ele ia comer daquele fruto, ele ia pegar naquela árvore, por que Deus então colocou aquela árvore justo ali, dentro do jardim? Eu quero trazer aqui um exemplo para que você possa entender. Há um casal de namorados, ou talvez marido e mulher. Sobre a vida deles há um compromisso no relacionamento, e dentro desse relacionamento deve haver uma coisa chamada fidelidade. A pergunta que eu faço é: de que forma que você prova a sua fidelidade? Eu sou casado, por exemplo. De que forma que eu provo a minha fidelidade para minha esposa? Simplesmente dizendo que sou fiel a ela? Ou quando eu estiver diante de uma circunstância ou de algo que possa me fazer ser infiel, eu optar ser fiel? Acredito que dessa forma eu provarei que sou fiel à minha esposa. Ter esta árvore dentro do jardim, ao acesso do homem, mostrou ao próprio homem o seu grau de fidelidade para com Deus. Afinal de contas, falar que é fiel é muito diferente de agir com fidelidade. O homem, diante da ordem de Deus, ele teve a oportunidade de mostrar se era fiel ou não. E é neste texto que nós vamos ver que o homem ele foi dotado de algo muito belo, que é livre-arbítrio. A capacidade de escolher aquilo que quer para si, de optar o que vai aceitar ou o que vai rejeitar. Mas vamos dar sequência ao texto?
eu convido você a pular algumas páginas. Vá lá para o capítulo de número 3 de Gênesis. O capítulo de número 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Olha só, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aí eu peço que você dê uma lembrada naquela história inicial que eu disse acerca da mentira e a verdade, onde as pessoas elas preferiram aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Aqui a mentira se apresenta a Eva. Deus disse que eles iriam morrer. E a serpente, que é Satanás nesse texto, disse que eles não morreriam. Quem está falando a verdade então? Continuemos o texto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora se atente bem ao verso de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eu sugiro a você que, se depois você quiser ler na íntegra todo o capítulo de número 3 de Gênesis, será muito bom, porque falará com mais detalhes. Eu não vou dar sequência, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o pecado entra na vida do ser humano, na história humana, neste episódio. Este episódio é chamado de A Queda do Homem. E a queda do homem é engraçado que ela acontece por conta de um desejo, uma vontade, uma escolha errada. Deus deu ao homem a capacidade e a oportunidade de fazer o certo. Só que o homem, por desejo, por vontade, por achar agradável, preferiu fazer da forma errada. Ele deu ouvidos à mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. E o que é o pecado? Olhando para esse texto onde o pecado ele entra na história humana. O pecado ele é justamente a transgressão da vontade de Deus para o homem. É negar a vontade de Deus. É uma ação ou algo que vai contra o caráter de Deus. O pecado é isso. Por que mentir é pecado? Porque Deus não fez o homem para mentir. Por que roubar é pecado? Porque Deus não fez o homem para roubar. Por que matar é pecado? Porque Deus não fez o homem para matar. Não distante desses assuntos, aonde quando nós perguntamos até mesmo para as pessoas o que é pecado, as pessoas costumam dizer, pecado é matar, roubar, se prostituir. Então, como eu não faço nada disso, eu acredito que eu não peco. Mas talvez a pessoa já mentiu, a pessoa já enganou, a pessoa já fez parte de algum tipo de suborno, de algum tipo de engano. Todas as ações que nós fazemos, que são contrários aos princípios ou à vontade de Deus para nós, torna-se pecado. Por isso que nós entendemos, olhando para as Escrituras, que esses tipos de ações são pecado. O homem matar é pecado, o homem roubar é pecado, o homem mentir é pecado. O homem entrar em um relacionamento que é fora dos padrões estabelecidos por Deus torna-se pecado. E
Isso não é porque o homem é ruim, é porque as suas escolhas são ruins. Deus não fez o homem para nada disso. Mas devido às suas escolhas, o homem acaba transgredindo a vontade de Deus ou aquilo que Deus, diante da sua grandeza, proporcionou ao homem. Olha o que Deus proporcionou a Adão, por exemplo. Proporcionou um jardim, uma esposa, um trabalho, uma condição maravilhosa onde ele poderia comer de todos os frutos, de toda a erva do campo. Mas o homem preferiu escolher aquilo que era contra a vontade de Deus. E por Adão ser o representante da humanidade, após o seu erro com a da sua esposa, nós vamos ver que o pecado ele causa 3 ações na vida do ser humano: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Acompanhe comigo o texto. Eu disse a vocês que eu iria fazer esse vídeo em 2 partes, mas provavelmente farei em 3. Teria alguns assuntos que eu ainda quero passar a vocês, mas como o tempo do vídeo eu não quero que fique muito extenso, eu vou deixar para fazer na segunda parte. Mas vamos ler o texto aqui para encerrarmos essa parte. Capítulo de número 3 e o verso de número 9 diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão, após eles terem cometido o erro, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Vamos dar uma pausa neste trecho. Nós vamos ver nesse trecho aqui algo que é muito comum nos nossos dias, inclusive em nós. Quando cometemos algum tipo de erro, algum tipo de delito, algo que nós sabemos que não é certo, nós sempre tentamos bolar uma justificativa. Nós sempre tentamos tirar a culpa de nós. A culpa foi sempre de ciclano, de fulano, a culpa foi sempre de outra coisa, menos minha. Você pode ver que isso é uma realidade. Quando Deus pergunta primeiramente a Adão, porque Adão que era o representante da humanidade, o que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda coloca a culpa em Deus. Tá vendo a mulher que o Senhor fez, Deus? Ó, tá com nada. Foi ela que me deu e eu comi. Como se ele não tivesse a opção de colocar na boca, como se ela o obrigasse. E quando Deus vai perguntar à mulher, o que ela fala? A serpente me enganou e eu comi. Sendo que nós lemos no texto que é ela que acha o fruto bom, agradável e desejável. É ela que acha isso. Ou seja, o pecado ele faz isso. Faz com que nós criemos uma autojustificativa, nós tentamos nos justificar. E nós até usamos o discurso politicamente correto de não, eu não faço essas coisas, então eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Então, sou um cara nota 10. Tá vendo que a autojustificativa já é uma evidência do pecado na nossa vida? E olha o que vai falar o texto. Verso de número 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Após o pecado, uma das coisas que ele ocasiona na vida do ser humano é a morte física. Nós hoje, com muita canseira, alcançamos aí os 70 anos. Maravilha aqueles que alcançam 80, 90, mas vocês podem ver que já alcançam numa condição bem precária.
já com muitos problemas de saúde, haja vista daqueles que morrem tão cedo. Pressão alta, colesterol, diabetes, câncer, tantas coisas ruins. Isso tudo é consequência do pecado. O pecado ocasionou a morte física do homem. E, Alan, quer dizer que o ser humano, então, antes do pecado, ele não morria? Deus não fez o homem para viver dias limitados na Terra. O homem partilhava de algo com Deus chamado eternidade, aonde não havia final, mas por conta do pecado seus dias foram abreviados. E reflete comigo aqui. Imagina se o homem vivesse pecando por toda uma eternidade. Que terrível. O homem, tendo o dia de nascer e morrendo, já comete tantas atrocidades, tantas coisas ruins, já faz tantas coisas erradas. Imagina um indivíduo desse tendo a eternidade toda cometendo esses delitos. Horrível. E fora a morte física, o pecado causou o que nós chamamos de morte espiritual. Deus, ele é um ser espiritual, gente. E o que é um ser espiritual? É um ser desprovido de corpo físico. É um ser que nós não vemos, mas nós sentimos. Como o vento que não vemos, mas sentimos, assim é Deus. Embora nós não o vejamos, sentimos que ele é real. Olhamos para as coisas à nossa volta e vemos que só pode ter sido uma mente inteligente que criou tudo isso. Afinal de contas, nós não conseguimos olhar para uma Ferrari, uma Lamborghini, e entender, olhando para aquela Ferrari, aquela Lamborghini tão bela, com tantos detalhes, com a coloração tão bonita, que simplesmente alguém chegou, jogou sucata dentro de uma máquina e pronto, saiu uma Lamborghini. Muito pelo contrário, entendemos que foi um projetista muito inteligente que desenhou aquele designer, que pensou naquelas cores, que olhou para aquelas peças, desenhou aquelas peças. Da mesma forma, quando nós olhamos para todo esse mundo, com toda esta perfeição, céu azul, nuvens, universo, planetas, constelação, tudo isso, não temos como entender que não foi uma mente inteligente que criou tudo isso. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, a morte espiritual é justamente o elo que o homem tinha com Deus e foi quebrado. Se você ler depois o capítulo de número 3, você vai ver que o homem ele é tirado do jardim. E o homem tenta, através das suas ações, se reconectar a Deus. Por quê? Porque o elo que ele tinha de comunhão com Deus, onde Deus se apresentava para ele, foi quebrado. O pecado causa isso. Sabe por que às vezes você tem dificuldades, até mesmo de crer em Deus, ou de crer na existência de alguém superior? É justamente porque o pecado causou esse desligamento entre nós e Deus. E outra morte que o pecado causa é a morte eterna. Acredite, gente, a nossa vida ela não se limita só nessa. Se limitasse só nessa, não teríamos tanto medo de morrer. Porque sabemos que algo nos espera após a vida. Para nós que somos cristãos, acreditamos que há sim uma vida após a morte. E que as nossas ações de hoje serão aquilo que nos apontará qual será o nosso destino final após a morte. Seja condenação eterna, ou seja vida eterna. No caso do pecado, o pecado ocasionou a morte eterna. E o que é a morte eterna? É justamente o juízo eterno. Pessoas que morrem na prática do seu erro, fazendo coisas erradas, entregues ao pecado, elas são vítimas da morte eterna. E eu não quero que fiquem minhas palavras, mas em cima desses 3 tipos de coisas que o pecado ocasiona na nossa vida, eu quero ler textos com vocês, porque afinal de contas o canal ele é bíblico. E eu quero mostrar através das escrituras que isso que eu estou falando tem base nas escrituras. Acerca da morte física, nós lemos Gênesis capítulo de número 3,
e o verso de número 19. Agora, para falar acerca de morte espiritual, eu convido você a ir um pouquinho para o final da Bíblia, na carta que é chamada Efésios, que é a carta escrita aos irmãos de Éfeso. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse mortos em ofensas e pecados justamente está falando acerca da morte espiritual. Haja vista que esses irmãos a quem o apóstolo Paulo está escrevendo estavam vivos. Então como é que eles poderiam estar vivos e estar mortos em ofensas e pecados? Essa condição de morto que eles estavam era justamente espiritualmente. Eram pessoas que não tinham contato com Deus pelos seus erros, pelas suas ações. Verso 2. E que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É interessante nós notarmos aqui que o apóstolo Paulo ele fala sobre filhos da desobediência, justamente porque todos nós, seres humanos, depois que Adão peca e erra, Adão traz sobre a humanidade algo gravíssimo, que é a tendência ao erro. Nós nascemos com o que chamamos de natureza pecaminosa. E o que é a natureza pecaminosa? É a inclinação ao erro. Olha o que diz esse texto aqui de Romanos. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 5. Verso de número 12 diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque depois de Adão, isso passou a ser uma realidade. O pecado entrou no mundo, consequentemente entrou nas pessoas. Se nós voltarmos para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo de número 4, nós vamos ver que Adão ali ele tem dois filhos homens, um chama Bel e o outro chama Caim. E Adão não ensinou Caim a matar, a cometer um homicídio. Mas Caim, ele se deixa tomar pela sua ira e ele assassina o próprio irmão. Ali já é uma prova de que a descendência após Adão, ela nasce corrompida, nasce com erro. Você já reparou uma criança? Uma criança, conforme ela vai crescendo, que ela vai ficando mais espertinha, sem você ensinar isso a ela, se ela for agredida por outra criança, ela vai revidar. Quando ela tiver um pouquinho maiorzinha ainda, conseguindo falar, conseguindo te entender, se ela desobedecer a você que é pai ou mãe, ou você que é mais velho que cuida de alguma criança, se ela desobedecer de forma que ela saiba que foi errado aquilo, quando você perguntar a ela se ela fez tal coisa, a capacidade dela falar não é grande. Mas você nunca ensinou ela a mentir. Isso já mostra que o ser humano ele é tendencioso ao erro, mesmo sem ninguém ensinar. Nós mentimos, até enganamos, tentamos fazer a questão da autojustificativa, enfim, N coisas que provam que nascemos com essa natureza, nascemos com esta inclinação ao mal. E justamente isso acontece porque o ser humano, após a queda, ele morreu espiritualmente. Ele não tem mais a comunhão com Deus. E a outra morte que é causada é a morte eterna. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23, que diz assim: Porque o salário é o que? É o pagamento, olha isso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus está falando de vida eterna, consequentemente a morte que está se referindo aqui é morte eterna, é condenação eterna.
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir este vídeo dizendo a todos vocês: o pecado é o ato ou as ações que transgridem a vontade e os princípios estabelecidos por Deus ao ser humano. Nós temos ciência disso agora com base nas Escrituras. E se porventura você ainda tem alguma dúvida em relação a este assunto, eu sugiro que você deixe nos comentários, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para quando eu postar um vídeo novo, que vai ser a parte 2 desse vídeo, você poder acompanhar. No próximo vídeo nós vamos estar falando de algumas outras coisas que o pecado trouxe ao ser humano e nós iremos falar também se a solução para o pecado, afinal de contas, eu entendi que agora eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sou tendencioso ao erro, mas como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para resolver este problema? Eu peço que você acompanhe o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você tiver algum comentário respeitoso a fazer, não sendo da mesma religião no qual eu sou cristão protestante, os comentários estão abertos. Nós podemos aqui discutir de forma saudável, compartilharmos informações de forma saudável e eu conto com a sua participação, ok? Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.